Boa noite a todos os presentes. Eu sou o Tarso Prieto Bortolini, vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. E hoje estou aqui representando todos os diretores do CRF. De maneira sucinta, a homeopatia é uma especialidade da área farmacêutica que tem como objetivo restabelecer o equilíbrio da saúde com foco no indivíduo e não especificamente na doença. Para isso, o profissional especializado em homeopatia trabalha para oferecer ao indivíduo doses mínimas do medicamento homeopático a fim de evitar a intoxicação e estimular a reação orgânica. Considerando este conceito, a ideia da palestra esta noite é falar sobre o panorama da homeopatia no Rio Grande do Sul e no Brasil, com o objetivo de atualizar os profissionais farmacêuticos sobre a área no país. Para falar sobre o tema, convidamos as farmacêuticas Lúcia Zimmermann, Lívia Kumel, Maria de Fátima Marimon e Carla Olandino. Para mediar o evento, contamos com o apoio da farmacêutica com capacitação em homeopatia, fitoterapia, bioquímica industrial de alimentos, terapia floral e desenvolvimento de medicamentos, Janaíne Martins. Desde já agradeço a todos os presentes por estarem aqui esta noite, em especial as palestrantes e a mediadora desta noite por aceitarem compartilhar seus conhecimentos conosco. Antes de darmos início ao evento, gostaria de comunicar alguns recados importantes. Solicito que todos fiquem com seus microfones desligados para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a palestra será gravada e disponibilizada em nosso acesso restrito posteriormente. Aproveito também para informar que vocês poderão anotar todas as suas dúvidas durante a apresentação. Ao final, abriremos espaços para questionamentos. Para organizar as falas após o pedido da palestrante, quem tiver dúvidas pode se inscrever no chat para falar. Seguiremos a ordem do chat. Desejo a todos um excelente evento. A palavra está com você, Janaína. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. A gente idealizou aí no GT de Pix essa palestra porque a gente quer compartilhar com vocês umas coisas muito legais que tenham acontecido no Rio Grande do Sul e também no Brasil, e que às vezes a gente não tem um meio de saber, né? A gente não fica sabendo que tem umas coisas, uns projetos muito legais envolvendo colegas nossos, farmacêuticos, e que são de orgulho, assim, de referência para todo o Brasil. Então, para começar, as meninas vão falar sobre Porto Alegre, vão falar do município, do estado e do Brasil, tá? Então, a primeira fala é sobre a farmácia homeopática de Porto Alegre. Quem vai falar primeiro é a Lívia. A Lívia Kumel é farmacêutica bioquímica pela Universidade Federal de Santa Maria, tem especialização em homeopatia pela Associação Médica do Paraná, com ênfase em farmacotécnica homeopática, especialização em imunologia pela Unicinos, curso de pós-graduação Lato Sensu em terapias naturais, fitoterapia pela Universidade... Tem gente com som ligado aqui. Clara Sabina. Não sei como fazer para... acho que eu consegui. Acho que eu fechei aqui. Tá. Fitoterapia pela Universidade Luterana do Brasil, pós-graduação em fitoterapia clínica avançada pelo Centro Universitário Filadélfia, Unifil, e de Santa Catarina. Então, com a palavra a Lívia, depois eu vou apresentar a Lúcia, que vai continuar falando sobre a farmácia homeopática de Porto Alegre. Seja bem-vinda, Lívia, estava com saudade. Obrigada, boa noite, colegas, obrigado pelo convite, o CRF e o GT. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o histórico, né, da homeopatia no SUS, porque atualmente nós temos pelas PICs 29, né, mas entre elas a homeopatia. Só que a homeopatia, há muito tempo, né, desde 88, existiu uma resolução CIPLANO número 78, de 87, que formava uma subcomissão de homeopatia no Ministério da Saúde. Essa subcomissão era a resolução CIPLAN, de números 4, 5 e 6 de 88, estabelece e normatiza o atendimento homeopático no serviço de saúde do país. Então, naquela época, tinha essa normatização, e até hoje eles seguem essa normatização, que é o atendimento de 50 a 60 minutos, depois o retorno é 30 minutos,
Então, isso ainda permanece. Então, em 2003, o então ministro da Saúde, que era o Temporão, ele convocou diversas entidades nacionais para elaborar representantes nacionais, né, de fitoacupuntura, um grupo de trabalho na atenção básica do Ministério da Saúde para elaborar a política nacional, né? Então, eles fizeram um fórum só de homeopatia em 2004, né? E para fazer um diagnóstico situacional das práticas no SUS. A sua inserção, levantamento, capacidade instalada, número e perfil de profissionais envolvidos, capacitação de RH e qualidade dos serviços. Foram enviados 5.560 questionários para todo o Brasil, mas só foram respondidos 1.340 desses questionários. Mas a BFH teve representada, o serviço que já existia em Porto Alegre, né, no Centro de Saúde Modelo, foi representada por 2 médicas, e eu também estive lá em 2004, e daí foi estabelecidas as diretrizes para o uso da homeopatia no SUS. E essas diretrizes podem ser seguidas por um gestor que queira instalar, implantar a homeopatia no SUS, porque isso depende muito do gestor para ser instalado um serviço de PICs no município, né? Esse gestor, ele tem que apresentar o plano, a política, na Câmara de Vereadores, criar cargos, né, tanto para médico como farmacêutico, e também apresentar no Conselho Municipal de Saúde. Atualmente eu estou aposentada e pertenço sou membro do Conselho Municipal da Saúde, nas comissões de assistência farmacêutica. As PICs atualmente estão paradas, mas eu faço os pareceres do Programa Municipal de Saúde de Porto Alegre. E então, para chegar na farmácia homeopática do Modelo, em abril de 88, formaram uma comissão interministerial de homeopatia na Secretaria Estadual de Saúde, porque os postos todos de Porto Alegre pertenciam à Secretaria Estadual de Saúde, né? Então, eles queriam implantar essa terapêutica homeopática na rede estadual. E, quando foi implantada, atendia todos os municípios do Rio Grande do Sul, não só Porto Alegre. Quando passou para o SUS, que é plena Porto Alegre, que só atende os municípios de Porto Alegre. Essa comissão tinha vários representantes, entre eles da Liga Homeopática do Rio Grande do Sul, que na época era a doutora Ângela Vieira, o farmacêutico Sérgio Lambi, a farmacêutica Zilamar, né? Tinha um médico da medicina da URGS, e representantes do Conceição, onde lá existe 2 médicos homeopatas concursados que atendem também Porto Alegre. E no Departamento de Saúde Pública tinha 2 médicas homeopatas, Ângela Exel e Beatriz, e um representante do Ministério da Saúde e o secretário, na época, o Fernando Ferrari. Esse plano foi levado para o governador, que na época era Pedro Simon, que assinou para a instalação do ambulatório de homeopatia e acupuntura no Centro de Saúde Modelo. Então, teve início em 21 de 11 de 88, que é o Dia Nacional da Homeopatia no Brasil. Então, foi instalado este ambulatório, né, pela portaria 01 de 1991. O atendimento tinha período da manhã e período da tarde, né, e a farmácia, no início, não tinha farmácia homeopática. Eu trabalhava no Centro de Saúde Modelo, mas trabalhava no ambulatório que tinha de citopatologia. Eu no início, fiz citologia clínica, 9 anos. Daí eu fiz o curso em Curitiba, e na época eles estavam montando o ambulatório, me convidaram para ser a farmacêutica, para instalar a farmácia homeopática, que teve início em 12 de 12 de 91.
Então, esse ano o serviço está fazendo 34 anos, né? Farmácia quase 30. E eu trabalhei lá quase 30 anos dentro da farmácia homeopática. No início, não tínhamos matrizes homeopáticas, né? E foi feita uma parceria da Secretaria Estadual com 6 farmácias de Porto Alegre para o fornecimento durante 6 meses dessas matrizes. E a partir dali, eu comecei o atendimento, né? Eu trabalhava das 7 a 1h. Então, ali que teve o início a farmácia. Daí, quando eu fui para me aposentar, não tinha farmacêutico para ficar no meu lugar. Daí foi uma luta para que não se fechasse essa farmácia, né? Então, se convocou o povo, os usuários do SUS, 0 hora. Eu sei que, na época, daí encontraram um farmacêutico que ficou um período para assumir a responsabilidade técnica. E depois, atualmente, a Lúcia que está levando adiante esse trabalho todo, né? Mas um dos maiores problemas mesmo é que o gestor, aliás, os secretários de saúde, essa farmácia tem 34 anos, nenhum dos secretários da saúde assinou uma política de PIX. Existe o serviço, foi herdado da Secretaria Estadual, passou para a Secretaria Municipal, mas eu acho isso um empecilho, porque nós não temos verba própria, né? Então, isso dificulta muito. Inclusive, na acupuntura, os insumos, as agulhas, são feitas pela parte da enfermagem. E agora, a farmácia, para adquirir as matrizes, como está sob a direção da coordenação de farmácia, né, foi mais fácil, porque existe agora uma remume para fito e uma remume para os medicamentos homeopáticos na Secretaria Municipal de Porto Alegre. Então, pode-se fazer licitação, embora seja, às vezes, deserta, que só temos 2 fornecedores de matrizes no Brasil, que ficam em São Paulo, e eles não entram nas licitações da prefeitura. Então, a gente tem que fazer carta-convites, né, para 5, 6 farmácias para poderem fornecer essas matrizes. Então, isso depende muito do gestor. E se algum colega for fazer concurso e pretender colocar uma farmácia, ou mesmo o gestor colocar a homeopatia, ele tem que entrar em parceria, né, com o Conselho Municipal, frequentar as plenárias e é através desse conselho que se vai adiante, porque senão, se depender de muito gestor, fica um pouco difícil, né, conseguir. Então, é meio decepcionante isso aí, mas a gente tem que levar adiante, né? E atualmente, nós temos ali no modelo, nós tínhamos 5 médicos homeopatas quando foi fundada, passou para 8, depois foi diminuindo, o pessoal foi se aposentando, e agora nós só temos um médico homeopata, que atende Porto Alegre, e 2 no Conceição, onde as primeiras consultas são agendadas para esses 2 médicos. Então, tem muito paciente que se queixa, né? Mas o gestor é que tem que fazer concurso para essas áreas, né, para poder suprir a falta de profissionais da saúde, né? Muito bem, Lívia. Obrigada por toda a tua experiência. A próxima, então, colega que vai falar sobre a farmácia homeopática é a farmacêutica Lúcia Munareto Zimmermann, é isso, né?
A ordem dos fatores. Farmacêutica formada na URGS em 2003, com ênfase em bioquímica, análises clínicas, em 2005, especialista em saúde pública pela FAMED URGS, especialista em gestão da assistência farmacêutica pela UFSC, Ministério da Saúde, especialista em fitoterapia pelo IPGS, farmacêutica da Prefeitura de Osório entre 2007 e 2017, farmacêutica da Prefeitura de Maquiné entre 2013 e 2015, e hoje farmacêutica da Prefeitura de Porto Alegre desde 2017. Com a palavra, então, Lúcia. Boa noite a todos, obrigada pelo convite para poder compartilhar um pouco do que a gente está vivendo hoje na farmácia homeopática do Centro de Saúde Modelo. Eu fiz uma pequena apresentação aqui só para guiar. Então, não sei, muitos de vocês devem conhecer o Centro de Saúde Modelo, fica na Jerônimo de Ornelas. Então, assim, para contextualizar, né, como a gente não sabe qual é a formação de todos que estão aqui assistindo, primeiro eu resgato um pouco dessa questão do SUS, né, então, já na lei orgânica, que é a lei 8080 de 1990, está incluído lá, que é um direito, então, é um dos campos de atuação do SUS, a assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica. Integral, então, integral são todas as terapias, né? Então, aí se enquadra, então, a homeopatia. Não somente a alopatia, mas a homeopatia e as outras terapêuticas também. Também aparece na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né, a Portaria 971, de maio de 2006, a oferta de serviços e produtos, então, na área da homeopatia. Quando a gente olha também a Portaria 1820 de 2009, que dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, também aparece a informação a respeito de diferentes possibilidades terapêuticas, ou seja, quando a pessoa está sendo atendida, é preciso que se coloque à disposição outras possibilidades terapêuticas e a pessoa tem o direito de escolher qual a sua alternativa de tratamento. Então, eu já tive casos de vivenciar isso, né? O paciente atendido pelo médico e pede para o médico que não quer se tratar por a alopatia. Então, o médico tem que ir atrás de outras alternativas. É um direito do usuário do SUS. Assim como é esse direito desse atendimento e dessa terapia sobre essa questão assim de diretrizes do SUS de ser integral, também faz parte do SUS a questão do registro das consultas. Tá? Esse registro das consultas ele é muito importante. Ele deve ser feito no eSUS, e aí lá no prontuário eletrônico, que é o eSUS, vai aparecer toda a evolução do paciente em relação ao atendimento e ao tratamento que ele está seguindo. Esse registro no eSUS também é importante para realizar estudos, né, que avaliem os efeitos do tratamento homeopático na saúde pública. E existem duas formas de fazer esse registro no eSUS. O registro de quando é na atenção básica ou atenção primária, que tem o código do CIGTAP, que é um tratamento homeopático, e também é possível fazer o registro de consultas na atenção especializada, que daí entra como uma consulta médica em atenção especializada, que é especificamente aquele código, daí inclui a consulta em homeopatia. No âmbito da atenção primária é utilizado o CIAP-2. O CIAP-2, ele usa o sistema SOAP, né? É a forma como é estruturado, então, esse prontuário, tá? Que o SOAP quer dizer os aspectos subjetivos, objetivos de avaliação e de plano que tu vai colocar quando está fazendo ali a evolução e o atendimento da consulta, a consulta não só do médico ou de outros profissionais, mas do farmacêutico também.
Em Porto Alegre, a gente faz esse atendimento, né? Principalmente, a gente tem as linhas de cuidado. Aí, na área da alopatia, a gente tem pacientes diabéticos e tem pacientes que usam dispositivos inalatórios. E agora eu comecei também a fazer o registro para os pacientes que eu tenho atendido na farmácia homeopática, porque é bastante importante que se gere esse atendimento, porque esses pacientes, quando chegam ali na hora da dispensação do medicamento, eles têm muitas dúvidas a respeito, todos têm muitas dúvidas a respeito de como armazena, como toma, quando toma. Então, assim, vale a pena realmente deixar isso registrado, porque isso gera produção e aparece aí lá para o Ministério da Saúde como uma produção em atendimento homeopático. Existe, então, esse relatório aí, que é um relatório de monitoramento, né? É um relatório nacional, que foi emitido em julho de 2020 pela Coordenação Nacional de Práticas Integrativas do Ministério da Saúde. Então, para vocês terem uma ideia, né? Lá no meio de 2020, então, nesse quadro mostra a quantidade de atendimentos individuais em PIX na APS nos anos de 2017, 2018 e parte de 2019, tá? Não tinham sido processados todos os dados ainda. Mas ali aparece a homeopatia, ó, 2017, 21.059, 2018, 28.707 e 2019, 22.091, tá? Então, assim, provavelmente aumentou, foi superior a 28 mil ali, né? Mas, assim, é crescente, né? Então, principalmente pela questão de cada vez mais os profissionais registrarem, né, os atendimentos que são realizados. E é fundamental que isso seja feito, porque se não houver o registro, é como se não tivesse sido feito. Se não foi feito, também não há necessidade de se fazer e de se financiar isso. Então, a parte do registro no SUS, para termos de indicadores, é fundamental, principalmente quando a gente fala em atenção primária, que na atenção primária acontece muito que existe um financiamento e o gestor vai dizer se ele vai querer investir a verba que ele tem em uma prática ou outra, né? Então, um tipo de terapia ou outro tipo. Então, se a gente não registrar, isso aí vai depor contra a se fazer as práticas integrativas na atenção primária. Quando se fala na parte da assistência farmacêutica ainda, a portaria 1555 é o que fala como é que tem que ser feito o financiamento, tá? O financiamento dos medicamentos homeopáticos, ele se faz pelo componente básico da assistência farmacêutica, tá? Para se adquirir esses medicamentos homeopáticos, não só os medicamentos industrializados, mas também as matrizes e as tinturas mães, conforme a farmacopeia homeopática brasileira. Então, quando a gente entra na Rename, no componente básico, a gente vai lá, quais são os medicamentos homeopáticos que podem ser adquiridos com esse financiamento do componente básico da assistência farmacêutica. Está lá toda a farmacopeia homeopática brasileira, terceira edição. Tá? Então, quando tu tem ali esse financiamento da assistência farmacêutica básica, que é tripartite, né? Que a União vai fornecer 5,85, o Estado 2,36 e o município também 2,36, ou seja, R$10,57 por habitante ano para o município comprar medicamentos. Então, quem é que o gestor vai dizer? O gestor vai dizer que ou ele vai comprar um alopático ou um homeopático. Vai entrar como se fosse a mesma coisa. É o gestor que vai dizer em que ele vai investir. Qual é a terapia que ele vai priorizar, né? Então, esse financiamento de compra entra aí. Em Porto Alegre, então, tem padronizado uma relação municipal de medicamentos homeopáticos. Essa lista, ela pode ser acessada, a lista completa. A gente tem a BVAPS, que é a Biblioteca Virtual de Atenção Primária em Saúde de Porto Alegre. Se botar BVAPS Porto Alegre no Google, vai aparecer, tem muitos documentos ali,
Assistência farmacêutica é o top trend das buscas, inclusive, da BEVAPS, porque a gente tem bastante material, a gente tem diversos POPs, notas técnicas, a relação municipal, a REMUME, que é a de medicamentos alopáticos, e a REMO, que é de homeopáticos, e também tem a lista de plantas de interesse ao SUS também, estão tudo lá na BEVAPS, se vocês quiserem consultar. Então, a gente tem 87 matrizes na escala CH e 16 na 50 milesimal. Já é uma lista enxuta em relação ao que eu sei que a Lívia já teve um dia na farmácia homeopática, mas a gente pretende aumentar. Tá? Depois que a Lívia saiu, em 2014, então, as matrizes, elas eram, digamos assim, eram matrizes que estavam lá já há algum tempo e aos poucos elas foram vencendo, né? E aí, conforme elas foram vencendo, restaram poucas matrizes, assim, válidas, e se tentou 3 processos licitatórios para se comprar novamente uma lista maior de matrizes, e houve 3 processos licitatórios fracassados, então, e o que aconteceu foi que, por um período, a farmácia homeopática funcionou por poucos dias da semana. Chegou a funcionar só nas quintas-feiras, que era quando o médico, que é o médico homeopata do Centro de Saúde Modelo, atendia, né? E até que se conseguiu comprar novamente essa lista de matrizes, principalmente, eu tenho que falar aqui, principalmente por esforço da Fátima, da farmácia Belladonna, que para vender para o sistema público é bem burocrático, assim. As empresas precisam estar com todos os documentos, impostos, tudo em dia. Tu tem que te esforçar para vender, tem que realmente querer vender para o sistema público. Tá? E felizmente a gente conseguiu comprar, então, graças a essa parceria aí, de realmente acreditar que a homeopatia no SUS é necessário se ter homeopatia na saúde pública, isso fortalece a homeopatia como um todo, né? Fortalecer a homeopatia no SUS é fortalecer a homeopatia no país. Então, nessa nova fase que a gente está vivenciando aí, a gente conseguiu, então, alguns mobiliários novos, né? Conseguimos remanejar alguns equipamentos de outros locais da prefeitura. Aí no meio tem uma estufa, essa estufa a gente conseguiu nova para nós, né? Mas era do presidente Vargas, porque a que a gente tinha estragou. Destilador também, a gente conseguiu de uma unidade de saúde, conseguiu um remanejo. O que a gente tinha também estava estragado, as estantes estavam enferrujadas, né? Claro, com o tempo vai enferrujando, não tem jeito. E aí a gente conseguiu um mobiliário todo novo. Conseguimos uma estagiária também, a Amanda, estagiária de 4 horas por dia, 20 horas semanal, e era, na verdade, uma vaga de estágio que era de uma farmácia distrital e a gente conseguiu remanejar para essa lotação na farmácia homeopática. Então, agora, quem trabalha hoje na farmácia homeopática do Centro de Saúde Modelo sou eu e eu tenho uma estagiária. Né? Infelizmente, quando eu preciso sair por algum curso, alguma coisa, não tem como manipular, tá? Aí, assim, essas estantes aí, que são um armário gaveteiro, a gente conseguiu por meio de uma emenda impositiva, né? Aí tem a notícia, que é Câmara aprova orçamento impositivo. Isso aí, como é que funciona? Isso aí é uma verba da Câmara de Vereadores, os vereadores, eles precisam investir metade dessas emendas em saúde. Então, na verdade, hoje em dia se consegue comprar coisas para a área da saúde via Câmara de Vereadores, né? Conversando com os vereadores e mostrando quais são as possibilidades, onde é que pode ser investido, a gente consegue. E essas estantes aí a gente conseguiu por esse meio aí.
por meio de uma emenda impositiva. Então, hoje a gente atende prescrições do médico, doutor Eduardo, que é do ambulatório de PICS, do Centro de Saúde Modelo. Tem também 2 médicos que atendem pelo serviço de homeopatia do Grupo Hospitalar Conceição. Tem também algumas prescrições que chegam, que é da Liga Homeopática. Tem um dentista da Unidade de Saúde Moradas da Ípica, que é na Zona Sul, que tem prescrito bastante também. E a gente também aceita prescrições que são prescrições particulares, né? O que acontece? Em Porto Alegre, a gente tem, assim, pelo decreto 7508, no âmbito do SUS, a assistência farmacêutica ela tem que ser prestada se a pessoa entra pelo SUS, pelas portas de entrada do SUS, ou seja, se eu quero um medicamento, se eu quero assistência farmacêutica, eu tenho que, desde o início, eu tenho que ter uma receita, eu tenho que ter entrado pelo SUS. Eu não vou só, eu vou ser atendido pelo particular, e aí lá no final eu vou pegar só o medicamento pelo SUS. Não, pelo decreto 7508 não é assim. Se você quer assistência farmacêutica, você tem que, desde o início, entrar no sistema pela porta de entrada, e daí lá no final tu vai ter o acesso ao medicamento. Só que em Porto Alegre, o que acontece? Existe um termo de ajustamento, foi assinado junto com o Conselho Municipal de Saúde, e sim, é possível retirar, ter assistência farmacêutica, ter acesso aos medicamentos do SUS, se tu tiver uma prescrição particular, né? Privada, né? Então, assim, a farmácia homeopática, então, ela segue essa mesma lógica. A gente também atende receitas que vêm de consultórios privados, tá? Porque também não faria sentido a gente, a farmácia alopática, as farmácias distritais no município aceitarem o que é provindo de médicos particulares e a homeopatia não fazer o mesmo, né? E também tem toda a questão da gente realmente ter uma demanda, né, de produção e de registro, conforme eu falei no início, da gente realmente começar a gerar produção para justificar todo esse investimento que está sendo feito, né, tanto de profissional, estagiário, mobiliário, matrizes, né, a gente também precisa ter demanda de atendimento. Então, sem problema, se vier com receita particular, e for uma das matrizes que a gente tem, das escalas que a gente tem, vai ser dispensado. Eu sempre peço cartão SUS ou CPF, porque eu preciso registrar no sistema SUS para gerar minha produção. E era isso aí, não é muito tempo, já até me estendi demais, e eu gostaria de finalizar com essa frase, né, os grandes feitos não são conseguidos pela força, mas pela perseverança. A Lívia teve muita perseverança e eu e os colegas da assistência farmacêutica, a gente também tem se esforçado aí para dar continuidade à farmácia homeopática do Centro de Saúde Modelo. Então, gente, não sei se vocês se deram conta, mas essa é uma das poucas farmácias homeopáticas municipais do SUS no Brasil. Não temos outros, tem mais 1 ou 2, parece. A gente descobriu lá em Minas, um laboratório que tem de preparo de medicamentos homeopáticos distribuídos na rede pública. Então, olha que legal que a gente tem aqui em Porto Alegre, né? A Lívia ajudou a implantar, ou implementar, também não sei, as duas coisas também não sei, porque eu nunca sei o que um quer dizer e o outro. E a Lúcia, quando a Lívia teve que sair, porque tiveram que expulsar quase que a Lívia de lá, porque ela não queria mais ir embora, e aí a Lúcia fez a sua reciclagem em homeopatia, voltou para a faculdade para fazer a disciplina e validar o título para poder assumir, já que ela tinha passado no concurso, estava no município de Porto Alegre como servidora, e ela pôde assumir agora, né, porque antes ainda ela estava em outro setor, aproveitando os dons dela, botaram ela em outro setor, porque não tinham muita questão de ativar essa farmácia aí. E ela foi lá, bateu cabeça, foi lá e fez, e agora nós temos de volta a nossa farmácia homeopática, que tem ainda um diferencial que ela acabou de falar, de também fornecer medicamentos para a rede particular. E com a ajuda da bruxinha Fátima, que
ajudou o município a conseguir comprar as matrizes, porque era meio inviável, ninguém conseguia cumprir com os requisitos e os valores inviáveis, que não pagavam às vezes nem o vidro, e ela conseguiu lá cumprir as exigências da licitação para fornecer as matérias-primas, porque o que adianta ter a farmácia? Aí tinham reformado, feito a faxina, reativado tudo e não tinha como fazer os medicamentos homeopáticos. A Fátima vai falar para a gente agora sobre outra coisa maravilhosa que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, que é a Liga Homeopática do Rio Grande do Sul, que muita gente também não sabe que existe. Qual outro estado que tem isso? Não sei. Então ela vai falar, mas ela também participou dessa reativação aí da farmácia homeopática municipal. Então, a Fátima Marimon é farmacêutica formada pela Universidade Católica de Pelotas, em 1980, é farmacêutica bioquímica de alimentos, formada pela URGS, em 82, farmacêutica homeopata formada na Fundação de Estudos Médicos Homeopatas de Curitiba, em 91, é membro da Associação Brasileira dos Farmacêuticos Homeopatas, agora faz parte da diretoria, membro da Farmantropo, Associação dos Farmacêuticos Antroposóficos, membro da Abraroma, Associação Brasileira de Aromaterapia, membro da diretoria da Liga Homeopática, que eu acabei de falar, adiantada, né? Membro da comissão não é da comissão, agora é GT de PIX do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, assim como a Lúcia também é, e é proprietária da farmácia Bela Dona, farmácia de manipulação, que vai fazer 40 anos, né, Fátima, de atividades, e só atua com PIX. Só tem lá homeopatia, antroposofia, aromaterapia e terapia floral. Não tem cápsula, não tem creme, não tem cosméticos. Ela só tem Pix. Então, isso que é gostar e vestir a camiseta, né, gente? Então, com a palavra Fátima. Isso aí. Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite para todo mundo. Eu vim falar um pouquinho da Liga, que é a Liga Homeopática do Rio Grande do Sul. É uma instituição sem fins lucrativos. Eu só vou contar uma historinha, a história dela. A Liga começou em 1941, do Dr. Davi Castro, que ele era um pernambucano, e ele veio, ele estudou homeopatia no Rio, e veio para cá, para Porto Alegre, porque aqui era um campo que a homeopatia tinha a crescer. Já tinha a Klein aqui, que ajudou muito ele, não sei se vocês conhecem, assim, mas a Klein foi uma farmácia muito antiga aqui de Porto Alegre, e com o Davi, eles divulgavam muito, a Klein e o Dr. Davi, a homeopatia aqui. Então, a Liga é antiga, ela tinha dispensários, ele conseguiu fazer 2 dispensários também, onde atendiam pessoas gratuitamente e forneciam medicamentos também, porque a Klein doava para a Liga, para os dispensários, né? E davam junto com a receita já o seu medicamento. Então, assim, a Liga é bem antiga, é um trabalho de voluntariado total, né? E, assim, ó, em 1943, que é uma outra característica da Liga, assim, ela foi o primeiro monumento à homeopatia na praça pública da América do Sul, foi a Herma do Hahnemann, que está ali na Redenção, e que comemorou o centenário da morte do fundador da homeopatia em 1944, por isso que eles fizeram essa homenagem na Redenção. Também é um dos poucos lugares que tem isso, que se comemora até o dia de hoje. A gente tem uma prática que se diz nem um ano sem Hahnemann, porque todos os anos danificam o Hahnemann, quebram o Hahnemann, fazem a cabeça do Hahnemann de bola, é um horror. Mas todos os anos a gente refaz ele. Então, já deixo o convite para todos vocês. Nesse domingo, às 10h30, a gente vai fazer uma homenagem lá no Hahnemann de novo. Fica lá na Redenção. Então, assim, em 52, aqui nós realizamos o 4º Congresso Brasileiro de Homeopatia, foi feito aqui no Sul também, sob a presidência do Dr. Davi Castro. Esse congresso ele foi oficializado pelo governo do estado, e foi realizado em maio para comemorar o 100º aniversário do Dr. Licínio Cardoso, que foi outro médico homeopata brasileiro, e em continuação ao 3º Congresso São Paulo. E nessa outra ocasião, que essa ocasião também foi em Lavras do Sul, que também tem outro monumento do Hahnemann. E a Liga, em 59, ela apresentou uma moção aprovada por unanimidade no 7º Congresso Brasileiro de Homeopatia,
criando o Dia da Homeopatia no Brasil, a ser comemorado no dia 21 de novembro. Isso, então, foi em 59. Em 61, aqui também em Porto Alegre, foi o segundo simpósio latino-americano de homeopatia, organizado pela Liga Homeopática. E na década de 70, teve um período que eles não conseguiram médicos para atender, que foi na década de 63, por aí. E na década de 70, reativaram a Liga, que o primeiro presidente, quem é mais da minha idade conhece, foi o Dr. Arno Cai, que foi o presidente e começou a reativar os dispensários e a da Liga, né? Já em 80, um colega nosso, que foi o Dr. Sérgio Lambe, com quem eu tive o prazer de trabalhar, e eu já conheci a Liga nessa época, ele também foi presidente da Liga. Então, ou seja, o farmacêutico sempre fez parte da Liga, né? Teve um período que ficou só médicos, mas em seguida a gente sempre teve um na diretoria. Atualmente tem a Lívia, porque sempre os mesmos, né, pessoal? É a Lívia, eu, o Fabiano da Quiron, que somos os farmacêuticos que estamos na diretoria. E assim, ó, então é uma instituição que ela sem fins lucrativos, tem médicos atendem lá, tem 3 salas de atendimento na Liga, tem uma biblioteca, que o dia que vocês precisarem tem bastante livros de homeopatia, e a última coisa é o ambulatório de veterinária, que é um anexo que se fez, que os veterinários atendem. Para marcar consulta é via telefone, que é a Liga Homeopática, né? Que se colocar no Facebook, se tem um número, marca-se a consulta, e o valor é um valor simbólico que se paga para a gente conseguir manter a Liga em pé. A gente precisa de uma secretária e precisa porque até a foto que está aparecendo é da Liga, até quando vocês passarem na Getúlio, para vocês verem, é uma casinha que está mais para trás, por isso que muita gente passa ali na frente e não enxerga ela, né? E precisa a manutenção da casa, por isso que a gente acaba cobrando. E hoje a gente pode encaminhar as receitas, porque até a Lúcia ativar a farmácia novamente, as farmácias que têm um convênio com algumas farmácias, a gente dava um desconto, ou quando era muito carente, a gente doava os medicamentos. Tanto as farmácias que ajudam a Liga, tá? Que também no site da Liga vocês vão encontrar quais são. Nós hoje contamos com esse site, a gente tem no Instagram, tem no Facebook, se vocês quiserem conhecer. Para nós farmacêuticos, assim, dentro lá, o que a gente pode ajudar e fazer é estudar e colocar sempre a nossa maneira, o que é a nossa farmacotécnica homeopática, porque quem trabalha os médicos atuais lá na Liga são os médicos que estudam, os médicos e os veterinários que estudam na Sociedade Gaúcha de Homeopatia, que é lá na Anrigues. E a aula prática é na Liga Homeopática, e a veterinária é igual, porque eles estudam juntos, né? Hoje a gente também conta com dentista, que também tem bastante dentistas homeopatas, então também fazem parte da Liga. A gente está ampliando para ser multiprofissionais. E nós, como farmacêuticos, assim, a gente ainda não tem uma sala lá para atender, acho que não vai ser uma barreira ainda que os próximos vão ter que enfrentar, né? Porque os médicos ainda são bem fechados para isso, e mais para estudar. A gente tem as quartas homeopáticas, essas quartas a gente está fazendo online, está super legal, a gente sempre pega um tema para estudar, ou se faz lá na sala da Liga que se estuda, se troca, a gente já estudou Organon, aí cada um dá um parecer, é uma maneira da gente estudar e trocar com todos os profissionais que fazem parte, que são de diversas áreas, né? Então, é isso que eu queria colocar para vocês, eu queria convidar vocês, em nome da diretoria, para vocês comparecerem lá no domingo, na Erma do Hahnemann, às 10h30, e convidar vocês para as quartas homeopáticas, sempre que vocês quiserem entrar. Tem os sócios da Liga, que também ajuda a manter a Liga, então se entra como sócio, a mensalidade é uma anualidade,
e vocês podem participar de todas as quartas homeopáticas. Isso tudo, a parte financeira, infelizmente, precisa para manter toda essa estrutura. Né? Então, é isso que eu queria colocar para vocês e convidar vocês. É um trabalho bem legal, eu acho que é uma troca, os farmacêuticos homeopatas que estão aqui, que querem fazer essa troca, é uma troca bem legal, bem importante. E é isso aí. Obrigada, Fátima. E eu queria acrescentar como Imagina usuária da Liga isso aí. que minhas gatas consultam lá com a veterinária, com a Cris, que também é acupunturista e sabe bastante, escuta, ela fica uma consulta assim, às vezes já foi de 2 horas. Uma vez não tinha outro paciente depois, ela ficou 2 horas examinando a Serena e a Morgana, que já foram lá. E ela é muito atenciosa, assim, é muito legal, ela está na diretoria agora também, a veterinária, né? Acho que o Fabiano saiu, né? Que ele estava na direção. E, gente, são os melhores médicos homeopatas que a gente tem aqui, a um preço acessível, né? E então vale muito a pena, assim, porque não é muito barato uma consulta particular homeopática, e a gente tem essa possibilidade, ainda mais quem está em Porto Alegre, de ter um lugar perto para ir, tão bonitinho, uma casinha, um oásis no meio do monte de prédio, cheio de flor na frente de agapanto, lindo. E é um projeto de luz, né, gente? Então, a gente também, indo consultar lá, além da gente estar pagando menos, a gente também está ajudando a Liga a se manter, né? E agora com a palavra... Só para completar, assim, Janaína, tem um pátio enorme. Um dia a gente podia pensar mais, que é muito pouca gente para fazer plantas vivas lá, né? Vamos esperar mais farmacêuticos começar outro projeto. E a gente podia fazer um dia um encontro lá de farmacêuticos e homeopatas, né? Para as pessoas conhecerem o lugar. Vamos marcar. Pelo CRF, né? A gente podia inventar. E agora, quem vai falar para a gente sobre as questões do Brasil e do mundo, é a pessoa que está quase me matando aqui de gastrite, né? Porque se atrasou no trânsito, eu não sei que perfil homeopático que ela é, mas é um perfil muito calmo, porque eu devo ser nux vômica, porque eu quase estou infartando aqui, tá? E ela tá bem calma ali, eu desesperada aqui, faltava 1 minuto, ela não estava ali ainda, agora que ela chegou. E ela vai falar de pesquisas e evidências em homeopatia a nível nacional e mundial. Então, a Carla Landino é professora titular do Departamento de Fármacos e Medicamentos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretora de Relações Internacionais da Faculdade de Farmácia da UFRJ, membro do Comitê Técnico Temático de Homeopatia da Farmacopeia Brasileira, membro do Comitê de Homeopatia do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, o CABSIM, diretora técnica do Laboratório de Homeopatia da Farmácia Universitária da UFRJ, pesquisadora responsável pelo Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Práticas Integrativas e Complementares da UFRJ, para quem não acha que não tem pesquisa em homeopatia, desculpa. Membro titular da Comissão de Pós-Graduação em Pesquisa da Faculdade de Farmácia e do Instituto de Pesquisa de Produtos Naturais da UFRJ, presidente do International Research Group de doses muito de altas diluições, efeitos das doses, isso daí, vocês entenderam, o GIRI, e editorial tudo em inglês, não, do Journal Homeopathic, esse jornal é o da rainha, não é? Do jornal que a rainha mantinha, ou não sei se vão continuar, né, mas do jornal que tem especializado em pesquisa homeopática. Pesquisadora associada da Sociedade de Pesquisa do Câncer na Suíça. Com a palavra, Carla Landino. Boa noite, meus amores. Que alegria estar aqui com vocês. Desculpa o contratempo, mas vocês sabem que o Rio de Janeiro é uma cidade que às vezes deixa a gente meio estressada, então a gente tem que tomar o nosso remedinho todo dia, né, Jana? Para a gente ficar zen. Eu vou ter que tomar depois tu me dá isso daí que tu toma, pelo amor de Deus. Preciso. Muito obrigada, vocês não sabem a alegria que eu estou de estar aqui com vocês. Eu estou com vocês desde que começou, só que eu estava pela telinha, estava no meu celular, e buzinando desesperada, mas eu acompanhei todas, desde a minha amiga linda, maravilhosa Lívia, a Lúcia, a Fátima, e para coroar a nossa chefona, né, minha amiga querida, Jana, que sempre me privilegia
com esses momentos assim. Eu já me sinto até meio tchê, eu já me sinto meio gaúcha, porque quando eu estou no meio de vocês, eu me sinto em casa, feliz e contente, porque a gente é parceiro dessa luta, né? A gente acompanha isso, a gente sabe de todas as dificuldades, o quanto é lindo e o quanto é difícil trabalhar com homeopatia, né? Então, são tantos desafios, né? Mas a gente acredita demais, porque essa é uma terapêutica espetacular, repleta de evidências, e que pode fazer tanto pelo nosso paciente, de maneira integrada, né? E é isso que a gente vê no Brasil, que é referência em homeopatia, não só em pesquisa, mas é referência em termos de saúde pública, de política nacional, né? O Brasil, o primeiro país no mundo a incluir a homeopatia dentro de uma política pública, e depois veio a reboque, a Suíça, a Índia, e hoje a gente tem diferentes países aí com lideranças também em homeopatia, mas o Brasil saiu na frente quando incluiu a homeopatia dentro das práticas integrativas e complementares. E é isso que eu vou conversar assim um pouquinho com vocês. A Jana me deu um tema assim que eu amo falar, né, que é sobre as evidências, né? Então, eu sou apaixonada por esse tema, porque não é possível compartilhar a sua tela. Libera aí meu compartilhamento, chefa. Não sou eu, é o Lucas. Ah, é o Lucas. Lucas, me ajuda. Oi. Não, Consegue... você está tentando compartilhar? O que acontece? E aí está dizendo que não posso compartilhar. Vamos tentar de novo. Ó. Você tem nos seus pontinhos aí embaixo? Tenho. E aí do lado tem uma setinha para cima, apresentar agora. Sim, é o que eu estou fazendo. Uma janela, será? Pode ser uma janela ou a tela inteira. Acho que é uma janela. Aí tu escolhe onde é que tua apresentação está salva. Não é possível compartilhar. O que eu faço? Botou uma janela? Botei uma janela, botei uma tela. Cancelar. Vamos de novo de tela. A minha tela está aparecendo aqui. E ele diz que não é possível. Então, tem como me mandar pelo teu WhatsApp? Manda para mim que eu compartilho para ti. Tá bom. Enquanto isso, a gente vai conversando. Então, pessoal, falar de homeopatia e de evidências é como a Jana falou, né? Ai, para quem pensa que homeopatia não tem evidências, né? Olha, para quem está pensando isso, está mesmo muito desatualizado. Precisa assistir essa live todas as quartas-feiras aqui com vocês para se inteirar sobre o assunto, né? Porque a gente já possui evidências muito significativas e o Brasil é um dos países que lidera a pesquisa básica em homeopatia, né? O que enche a gente de muito orgulho também, né? E quando a gente pensa em evidências, a gente pensa em evidências quando a gente fala de ensaios clínicos, quando a gente fala de pesquisas in vitro, quando a gente fala de pesquisas com animais, né? Então, a gente pode pensar no desenvolvimento dessas pesquisas com diferentes modelos. E como a Jana pediu que eu falasse para vocês do Brasil e do mundo, eu montei essa apresentação para deixar vocês minimamente curiosos com relação às pesquisas que a gente vem fazendo no Brasil, os principais grupos que lideram essas pesquisas, e um pouquinho dessa homeopatia pelo mundo, porque, de fato, é um tema que a gente teria muito para falar, e eu estou aqui à disposição de vocês, se vocês quiserem, num outro momento, a gente aprofundar esse tema, né? Mas nessa primeira visão, acho que a gente pode dar um panorama disso e apontar para vocês, né, os líderes de pesquisa que vocês podem, então, a partir do LinkedIn, ou do Currículo Lattes, ou do ResearchGate, buscar esses pesquisadores e, assim, vocês vão poder aprofundar também nesses temas. É isso aí, amiga. Obrigada. Está aparecendo? Tá, perfeito. Então, esse é o tema. O próximo, já pode ir clicando, tem muita animação, só aí o meu e-mail, a gente tem também o nosso Instagram. E aí, falar sobre evidências, né, quando a gente pensa que tipo de evidências a gente vai abordar, né? Então, quando a gente pensa na sistematização dessas evidências, elas são muito variáveis. Então, a pirâmide das evidências, ela é estruturada nos estudos in vitro,
e essas evidências elas vão crescendo em complexidade e, consequentemente, no nível de confiança que a gente pode ter nelas, de tal maneira que as revisões sistemáticas, os clinical trials, eles compõem lá o pico dessa pirâmide de evidências. E aí a gente pergunta para vocês, pode passar, amiga, por favor, será que existem evidências científicas em homeopatia? Onde eu posso encontrá-las, né? Então, quando a gente vai para busca de evidências, pessoal, não adianta a gente ir para grupo de WhatsApp, ou ouvir pelo YouTube, ou buscar pesquisas de opinião. As evidências científicas, elas se concentram em sites de ciência. E um motor de site de busca muito importante para vocês pesquisarem essas evidências é o PubMed, que é a maior biblioteca de artigos relacionados à área da saúde que a gente encontra. E lá, se vocês derem na caixinha de busca de vocês só o nome homeopatia, vocês vão ver que já aparecem mais de 6.000 evidências. E se vocês olham aqui no cantinho da esquerda, esse quadrinho que eu marquei em vermelho, mostra para a gente uma linha de base bem discreta, desde 1896, mais ou menos, que foi quando a homeopatia começou a se estruturar em termos de pesquisa. E lá na década de 80, a gente começa a ver esse pico crescer. E olha como que isso vem aumentando até 2022. Isso mostra para a gente que as evidências científicas em homeopatia, elas vêm crescendo. Isso é bom, né? Se a pessoa, se a gente tivesse o gráfico ao contrário, bombando na era do Hahnemann, e agora a gente cá embaixo, perdido no mundo, não, é o contrário. O Hahnemann trouxe a terapêutica, ele mostrou os resultados clínicos, e agora a gente está buscando as evidências que dão solidez a essa clínica com homeopatia, né? Então, num próximo, eu resumo isso para vocês, dizendo que, pode passar, por gentileza, o número de evidências que a gente já tem, considerando só o PubMed, a gente tem só 6.371 artigos publicados, quando a gente usa só a palavra homeopathy. Mas se você usar outras palavras como imunomodulação, ultra diluted research, então isso que a Jana brincou aí, não sei ler isso, é o Grupo Infinitesimal de Pesquisas, Grupo Internacional de Pesquisas em Infinitesimais. Infinitesimais é um termo que a gente usa para falar também de homeopatia. Por quê? Porque essa ultradiluição nos leva a doses infinitesimais. E existe no mundo um grupo já muito bem estruturado de 36 anos, onde os pesquisadores que se interessam por pesquisa básica e por mecanismos de ação em homeopatia se reúnem todos os anos para discutir homeopatia. E esse grupo foi, durante muitos anos, financiado pela princesa de Mônaco, viu, Jana? Não é só a rainha Elizabeth que dá dinheiro para a homeopatia, não, e agora o príncipe Charles, né? Mas a princesa de Mônaco também, durante muitos anos, financiou os encontros científicos do GIRI. E por isso a gente já teve a oportunidade de se reunir algumas vezes em Mônaco. Então, já vou deixar a propaganda para o ano que vem, a gente vai para os Estados Unidos, para Connecticut, e lá a gente vai, então, ter o nosso 36º encontro do GIRI. Então, quem se interessar, em outubro... E o último foi no Rio de Janeiro, só que teve que ser virtual, né? Isso, foi o penúltimo, né? E o último mesmo aconteceu em Berlim esse ano, Jana. E a gente participou também, foi um evento híbrido, né? E o próximo, muito provavelmente, vai ser híbrido também, mas a gente vai acontecer pela primeira vez nos Estados Unidos e vai ter como nosso hosting a American Homeopathy Institute, que é uma associação super forte americana, onde eles congregam, então, indústrias e pesquisadores, a área acadêmica também se envolve nessa grande associação para a divulgação da homeopatia. Então, eu espero ver vocês lá, nesse momento que vai ser bem bacana para a gente. Então, vamos adiante, e aí quando a gente pensa nessas evidências no Brasil, acho que a gente não pode deixar de começar por outra pessoa que não a professora Leonie Bonamin. A professora Leonie, ela já trabalha com pesquisa básica e homeopatia desde 1997, ela é pesquisadora do CNPq, bolsista de produtividade do CNPq, e ela trabalha, como a Fátima, aí trabalha exclusivamente com as práticas integrativas, a Lelê trabalha exclusivamente com homeopatia desde que ela se entende por gente.
E, olha, se manter nesse meio acadêmico, científico, trabalhando exclusivamente com homeopatia, é para poucos. E a professora Leoni tem feito isso de maneira brilhante. A professora Leoni está em São Paulo, dentro da Universidade Paulista, e ela tem métricas aí espetaculares no currículo dela, como mais de 100 trabalhos publicados e mais de 1.300 citações bibliográficas, né? Então, ela, sem dúvida nenhuma, é uma referência fundamental. A gente pode passar ao próximo, eu tenho só alguns slides dela. Ela trabalha com modelos in vitro, modelos in vivo, e por ela ser veterinária, ela busca muito os mecanismos relacionados ao efeito das soluções ultradiluídas na resposta inflamatória, como esse modelo com dexametasona ultradiluída. Num próximo, eu tenho um outro onde ela já desenvolve esse modelo em protozoários, em leishmania, mostrando como que o medicamento homeopático pode modular o processo de infecção dos protozoários em animais. Em outros modelos, como o próximo, a professora Leoni vem desenvolvendo também uma linha bem recente, onde ela está agora em associação com um pesquisador na Inglaterra, o Dr. Stephen Cartwright. E o Dr. Stephen, ele desenvolveu um modelo muito interessante de avaliação das soluções ultradiluídas através de solventes solvatocrômicos. Esses solventes, eles são capazes de perceber variações nos sistemas dinamizados. E olha que bacana esse gráfico da direita, onde a gente tem soluções que não são diluídas, que são água, controle, em relação a soluções ultradiluídas. Então, como que esses solventes, uma vez incorporados a essas soluções, você faz a leitura dessas soluções por ultravioleta, e a partir dali, então, você consegue detectar as alterações entre os sistemas dinamizados. Então, esse é um modelo que o Steven vem estabelecendo no laboratório dele para nos ajudar a compreender o que essa dinamização faz com os nossos medicamentos. Num próximo, eu vou apresentar a professora Cidelli. A professora Cidelli é veterinária também, é homeopata de São Paulo. A professora Cidelli, ela tem uma pós-graduação, olha que bacana também, em homeopatia, chama HD Science, HD de High Dilution, né, de ultradiluição, que é um termo que a gente utiliza em homeopatia. E o foco da Cidelli é basicamente pesquisa com animais de pequeno, médio e grande porte também. Então, a Cidelli também está em São Paulo. Num próximo, eu apresento alguns desses trabalhos, e um deles, inclusive, foi a vedete do último congresso de homeopatia em Londres, porque a Cidelli tratou pinguins com homeopatia, gente, e foi simplesmente um trabalho espetacular. Quando eu cheguei no congresso, eu só ouvi o povo dizer assim: você viu o trabalho dos pinguins? Você viu os pinguins tomando homeopatia? Você viu como que as taxas de creatinina, as taxas de sanguíneas deles reduziram com homeopatia? Olha, simplesmente espetacular os resultados que a Cidelli tem, e não basta ela fazer a clínica, ela acompanha esses resultados, o que é fundamental, com os resultados laboratoriais. Então, dosar isso nos animais, não tem como a gente dizer que eles estão tomando placebo, né? Porque os animais não sabem o que estão usando. E aí, a partir do uso desses resultados clínicos, as evidências aparecem. Então, o grupo da Cidelli, aí vale a pena vocês seguirem também e observar esses resultados. Mais para frente, Jana, a gente tem os dados também da homeopatia na agricultura. E aí, de novo, cai por terra essa história que a homeopatia é placebo, né? Pô, como assim? Como que os animais, como que o solo sabe que está tomando homeopatia, né? E essa vem se apresentando como uma opção maravilhosa para os agricultores. O agricultor, ele não está preocupado com evidência, não, sabe, pessoal? O agricultor está preocupado em usar alguma coisa que trate o solo dele, que trate as plantas dele, sem a necessidade de usar agrotóxico, e ver que a produção dele cresce, que a produção dele é muito rentável, né, a partir do uso da homeopatia. Quem precisa de evidências é a academia, né, e a gente precisa dessas evidências para dar base para a homeopatia, mas o uso dela está mais do que estabelecido nas várias áreas. Então, tem aí o grupo do professor Pedro Boff, o Fabrício Rossi e o José Luiz Paixão, em Minas Gerais, São Paulo e em Santa Catarina, fazendo bonito com homeopatia na agricultura. E, na sequência, a gente tem outros grupos também, agora um pesquisador que vem agregando a homeopatia, que é o Jasper,
que vem mostrando os efeitos também dos sistemas ultradiluídos no solo. E aqui uma imagem desse último congresso do GIRI, que é esse grupo de pesquisa internacional de pesquisas em infinitesimais, no evento que a gente teve na Alemanha, em Berlim. E esse slide tem por objetivo mostrar essa new generation que está entrando na homeopatia. Esses eventos que a gente faz para contaminar, no bom sentido, os jovens, os novos pesquisadores a se envolverem com a temática da homeopatia. Então, aqui aparecendo já novos pesquisadores se envolvendo com a pesquisa homeopática. E no próximo, a gente vai mais para o sul do país e começa... aqui, desculpa, tem ainda a pesquisa clínica, e a gente tem 2 grandes líderes da pesquisa clínica no Brasil, o doutor Flávio Dantas, o doutor Ubiratan Adler e o doutor Marcos Zulian. Sem dúvida nenhuma, 3 médicos homeopatas que têm produzido muitas evidências em diferentes modelos no Brasil e com a projeção internacional que vem sendo obtida através das publicações. E aí, mais para frente, a gente vê o grupo da professora Dorli, que agora é comandado pela professora Carolina. A professora Dorli, ela se aposentou há 5 anos atrás, ela era pesquisadora na Universidade Federal do Paraná, e vem formando muitos doutores nessa área. Um dos professores que a Dorli conquistou para a área da homeopatia foi a Carolina, e com a Carolina agora as pesquisas vêm sendo desenvolvidas lá na UFPR. Então, no próximo, eu só vou mostrar um panorama dessas pesquisas, onde essas professoras vêm trabalhando principalmente com complexos homeopáticos. Quem são os complexos? São fórmulas, né? E essas fórmulas têm sido muito utilizadas com sucesso para a terapia de tumores. Tanto é verdade que hoje a professora Dorli mora na Suíça, abriu uma fábrica ou uma indústria de homeopatia na Suíça para comercializar esses medicamentos que ela estudou durante anos através da pesquisa básica. E aí, apresentando aqui só um trabalho da Dorli que eu acho espetacular, num próximo a gente pode dar o enter, por favor, Jana, onde ela usou, sabe o que, pessoal? Homeopatia inalatória. A gente pensa assim, puxa, homeopatia em gota já é um negócio, né? Ai, uma gota no oceano, o que tem ali? Aqui não foi nem gota, pessoal, foi homeopatia num nebulizador para animais infectados com melanoma. Então, no próximo, vocês vão ver um paper maravilhoso da Dorli, publicado no BMC Câncer, que durante anos foi o paper que mais teve download da BMC Câncer, pela proposta do trabalho, né? Então, no próximo, para vocês verem o modelo que ela desenvolveu e como que ela observou isso nos animais, tá vendo? Ela aqui nesse copinho do nebulizador, ela coloca o complexo homeopático e os animais, então, respiram vapor de homeopatia. Esses animais foram inoculados com um tumor extremamente agressivo, que é um melanoma. Depois de desenvolverem esses tumores, eles foram tratados por 15 dias com homeopatia. E qual o resultado que eles obtiveram? Então, no próximo, eu acho que eu coloco só o resumo desse trabalho. Vejam aqui no canto da direita da gente, o painel D. Está vendo? São 2 lóbulos do pulmão. O melanoma ele tem tropismo pelo pulmão. Então, depois que ele se instala na pele, ele penetra na circulação e ele ataca os pulmões, e lá ele coloniza e forma diversos tumores, né? Então, a metástase, ela se espalha por ali. Vê que esse painel D, vocês veem os 2 lóbulos do pulmão e uns pontinhos dentro dele. Se você compara, por exemplo, com o B, que é um pulmão de um animalzinho que não é tratado, e compara com o D, que é o pulmão do animal que é tratado com homeopatia. Você vê como que você reduz a quantidade de metástase que esses animais desenvolvem respirando vapor de homeopatia. Então, como conclusão desse trabalho, o que os autores levam a uma conclusão bem geral? Pode dar um clique, por favor, Jana? Mostrando que a diminuição, então, desses nódulos pulmonares com tratamento de 10 ml por 10 minutos, 2 vezes por dia, durante 14 dias. E por que será que esses tumores diminuem? Então, no próximo, a professora Caro já evidenciou os mecanismos associados a esses tumores. Olha, publicou numa revista maravilhosa, que não é de homeopatia também, que é o International Journal of Oncology, mostrando, então, que o tratamento com esses complexos diminuem a formação de metástase. Por quê?
num próximo a gente pode seguir, pode ir mais um, não dá para vocês lerem, né? Está muito pequenininho. Por quê? Porque esses complexos, ó, M1 e M8, eles diminuem a capacidade de migração dessas células. Então, quando a gente olha aqui no controle, né, que tem esse risco no meio, não sei se vocês conseguem ver, assim, na telinha é muito ruim, né? A gente mostrando na tela grande é que fica bacana. Mas o paper eu vou disponibilizar para vocês, vocês podem ler. Vejam que quando a gente trata com os medicamentos homeopáticos, você não consegue ter o fechamento dessa que a gente chama de ferida na cultura de célula, mostrando que você diminui substancialmente essa migração. Então, num próximo, tanto o M1 quanto o M8 tem esse efeito, e mais adiante a gente ainda mostra que, pode dar mais um clique, além de diminuir a migração, diminui também o tamanho das colônias tumorais. Então, você tem uma diminuição da proliferação e do tamanho desses nódulos tumorais que se formam, então, a partir da colonização dessas células. Então, no próximo, então, são trabalhos que indicam esse potencial antitumoral de 2 grandes complexos. E aí vem o Rio de Janeiro, onde eu estou, na cidade maravilhosa. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma universidade pública, a primeira do Brasil, foi a nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, completou aí 122 anos esse ano, e a gente fica dentro do Centro de Ciências da Saúde. A gente tem uma equipe de alunos envolvidos com a pós-graduação lato sensu, estrito sensu. Nós já temos alguns alunos formados como mestres e doutores na temática da homeopatia, pode ir mais à frente, e aí você vai dando uns cliques e você vai vendo os modelos, né? Pode ir mais à frente, que a gente vem desenvolvendo com pesquisa, pode ir, Jana, com micro-organismos, com vírus, com leveduras, vírus da dengue, vírus influenza, leishmania, leveduras de Candida albicans. São diferentes trabalhos que a gente vem mostrando com uma categoria de medicamentos que é chamada de bioterápico, que eu particularmente amo de paixão, que é você preparar o medicamento a partir do próprio micro-organismo que causa a infecção. E o que esses micro-organismos fazem? Então, aqui mais uma publicação também em revista que não é homeopática, que é uma revista super bacana, chamada Cytokine, onde a gente mostra que os animais que foram tratados com os bioterápicos tiveram uma estimulação do seu sistema imunológico, e por isso foram capazes de se defender de maneira muito mais eficiente contra a infecção por leishmania. Então, no próximo, a gente mostra esse efeito, que é muito claro para essa categoria de medicamentos, sabe? Muita gente até chama os bioterápicos de vacina homeopática. Por quê? Porque eles estimulam o sistema imunológico. E agora, a gente pensando em colaborações, né? Então a gente vem mostrando o que a homeopatia brasileira está fazendo, e essa homeopatia brasileira começou a chamar a atenção do pessoal lá de fora. E a gente começou a interagir com outros grupos, né? Através, por exemplo, do desenvolvimento de pesquisas colaborativas. É o que a gente chama de projetos multicêntricos. Então, nesse projeto que a gente concluiu no ano de 2017, a gente envolveu a Universidade de Verona, a Universidade de Berna, a Universidade Federal do Paraná, do Rio de Janeiro, a Paulista, e esses pesquisadores, então, se uniram em torno de uma temática para avaliar os efeitos do zinco metálico, que é um medicamento homeopático, em diferentes modelos. E já foram produzidos, a partir desse projeto, aí pode clicar, por favor, 5 trabalhos que a gente chama full papers, né, ou trabalhos completos, mostrando os mecanismos de ação desse medicamento único, o zinco metálico, em diferentes modelos. E aqui na UFRJ, pode dar mais um, a gente é o responsável pelo preparo desses medicamentos, e eu contribuí com essa pesquisa, eu e os meus alunos, mostrando os efeitos da trituração na liberação de energia. Então, se vocês já tiveram aula de trituração, e quem já trabalha com homeopatia, né, e quem já fez um triturado, né, Fátima, sabe que é uma experiência inesquecível, né, que a gente tem que ficar triturando aquele material por 1 hora, triturando e raspando. E os alunos, às vezes, me perguntam assim, professora, mas precisa mesmo ficar triturando isso por 1 hora? Ah, meu Deus do céu, é muito tempo. E o Hahnemann ensinou isso para a gente, né? São 3 ciclos de 20 minutos
de trituração em raspagem até você chegar à terceira centesimal. E o Hahnemann dizia para a gente que esse processo de trituração ele era a melhor maneira da gente dinamizar o medicamento, porque ele promovia a liberação da força medicamentosa da substância. Putz, mas como é que eu vejo essa força medicamentosa? Porque quando eu trituro o meu grau, não sai fumacinha, o grau não aquece, eu não vejo nada acontecer. Então, onde está indo essa energia? Isso sempre me suscitou muita curiosidade. E eu fui atrás de um modelo que permitisse avaliar essa liberação de energia ou a entalpia do sistema. E o que a gente detectou num próximo? A gente usando... Deixa eu só me exibir que tem minha aluna ali, Camila Siqueira, que participou desse estudo também, além das minhas amigas Fortune, Juliana... Tudo apaixonada por você, tudo apaixonada. Eu falo, olha, você participar de uma live com a Jane. Ai, manda um beijo, ai, que eu amo a Jane, ai, que a Jane é isso, ai, que a Jane é aquilo. Eu não sei o que elas veem em tu, cara. Eu não sei que... Também não sei que elas veem em ti. É uma competência assim que chama a atenção de todo mundo, né? Elas te amam demais. Você é uma referência. Eu também amo elas. Adorei encontrar algumas delas lá no congresso. Eu faço a mão propaganda. Olha, quer aprender terapia de floral e homeopatia, vai ter que fazer o curso da Jana, senão é a mesma coisa que passar em branco nessa área. Mas olha que quando a gente pensa em calorimetria diferencial, né? A calorimetria ela mede a entalpia, a liberação de energia. E olha o que a gente observa, que os sistemas dinamizados, eles liberam mais energia, por isso que tem essa dinamização, o preto e o branco, são dois grupos dinamizados, perto de um grupo que não é dinamizado. Então, isso leva a gente a ver que, de fato, essa trituração, pode ir, Jana, ela libera essa energia. E num outro trabalho, que foi a dissertação de mestrado da Clarissa, tua aluna também, né? Querida! Hoje tem um consultório toda metida. Toda chique. Toda chique em história, florais, em terapia chinesa, homeopatia. Ela é o orgulho da gente, né? Uhum. E a Clarissa mostrou isso na dissertação de mestrado dela, e ela quantificou essa energia. Então, num próximo, quando a gente avalia esse sistema dinamizado, olha só, o vermelhinho é o sistema triturado. Então, a gente precisa dar quase 20 graus a mais de energia para a gente promover a desidratação desse material quando ele é triturado. E quando para eu fundir esse material triturado, eu tenho que dar mais de 40 graus de energia em relação aos outros sistemas. Esses azulzinhos e pretinhos que a gente vê aqui embaixo são lactose só misturada, sem essa dinamização por 1 hora. Então, se eu tenho que dar mais energia, significa o quê? Que eu promovo uma degradação desse material só em energias muito maiores, porque esse sistema, ele exige essa entalpia, essa energia para que isso aconteça. Então, com isso, a gente concluiu nesse trabalho da Clarissa que realmente os sistemas dinamizados, eles promovem a energia do sistema, e eu consigo quantificar isso se eu usar a ferramenta certa. Então, o que as pessoas falam assim, eu preparo a homeopatia, eu não vejo alteração nenhuma, eu vejo que tudo é igual ao controle, tá, mas tu está usando que técnicas para medir essas alterações? Você está usando as técnicas corretas? Então, a calorimetria diferencial é uma técnica que nos permite diferenciar isso de uma maneira muito clara, como os solventes solvatocrômicos que o Steven está usando, diferenciam completamente esses sistemas. Então, a gente tem que encontrar esses modelos que nos permitem estudar isso. E aí, vamos pensar aqui em outros modelos. Então, talvez vocês ainda não tenham ouvido falar no 4º estágio da água. É um tema muito recente, que vem sendo desenvolvido por um professor na Universidade de Washington, chamado Gerald Pollack. E o Pollack, ele começou a investigar essas propriedades da água e começou a perceber, num próximo, que a água ela não tem só 3 estágios, não, gente. Ela tem um 4º estágio. E que nesse 4º estágio, ela não é nem sólida, nem líquida e nem gasosa. Ela é um gel. E nesse estado, que ela é gelatinosa, ela também não é H2O. Ela é H3O2. Ela é um peróxido de hidrogênio. Olha só quanta novidade, né? E isso tudo vem sendo estudado pelo Pollack há mais de 10 anos. E esse é o último livro que ele publicou esse ano sobre o 4º estágio da água, que estou doida para comprar, ainda não comprei, eu tenho o anterior dele, mas está disponível na Amazon para quem quiser compreender. Então, veja, ele põe, olha, entre o sólido, o líquido e o vapor,
um quarto estágio, que é um estágio gelatinoso, e que talvez explique a memória da água, o fato da água guardar a informação do medicamento durante o processo de dinamização. Então, num próximo, os estudos envolvendo a água, então H3O2, que seria esse quarto estágio, onde ela estaria compactada no que ele chama de easy water, ou extraordinária zona da água, onde nessa zona intermediária ela se compactaria ou ela se ligaria de uma forma diferente, e essa organização da água promoveria, então, a formação dos agregados hídricos e a compartimentalização dessa informação que é transmitida do princípio ativo para o nosso solvente, que é basicamente a água. E essas informações, elas vêm sendo discutidas em grupos. Vocês sabiam que hoje a gente tem grupos de pesquisa que só estudam água? Então, o próximo é esse grupo, que é liderado pelo Gerald Pollack, e nesses estudos ele comprova as hipóteses, por exemplo, do Luc Montagnier, que diz para a gente que a informação que eu tenho de um medicamento homeopático pode ser transmitida para uma solução que é pura em água, através de campos eletromagnéticos que se conectam com essas soluções. Então, no próximo, essas teorias, então, vêm permitindo, vejam que esse grupo, né, tentando entender melhor a água no centro de um monte de interação, de nanotecnologia, de novas estruturas, de meio ambiente, de micropropagação. Então, a gente tem isso tudo envolvendo essas novas estruturas que, aparentemente, a água é capaz de fazer e que talvez sejam geradas por esse processo de dinamização. Por que a gente diz talvez? Porque isso tudo é muito novo, está muito ainda em desenvolvimento, e a gente precisa entender melhor, mas os grupos começaram a se estruturar em torno dessa dinâmica da água. Então, no próximo, a gente já vê aqui os encontros que já vêm acontecendo, já aconteceram 4 encontros internacionais específicos sobre água, e hoje a gente tem um jornal só de água, que tem o Pollack como editor-chefe, né? Então, num próximo, a gente entra agora num país que eu costumo dizer que é a minha segunda grande paixão, porque é quem vem me permitindo estudar um pouco mais da homeopatia dentro de uma realidade realmente de primeiro mundo. E a Suíça é uma liderança em homeopatia, porque a homeopatia está incluída dentro do sistema de saúde da Suíça, e desde 1995 existe um Instituto de Medicina Integrativa e Complementar dentro da Universidade de Berna. E esse Box 10 aí que eu estou chamando a atenção para vocês é uma chamada do último relatório da OMS, publicado em 2019, que destaca o papel da Suíça dentro desse cenário da homeopatia para o desenvolvimento de pesquisa e formação de recursos humanos. Então, quem ainda não teve oportunidade de ir lá, precisa ir conhecer esse trabalho que a Universidade de Berna vem fazendo, porque eles integram com o hospital público, e dentro do hospital público você tem um ambulatório de homeopatia, você tem um médico recebendo o ensino de homeopatia, a população recebe o atendimento também, e tem também a farmácia que fornece os medicamentos. Então, de fato, o sistema está muito bem integrado, e não tem só homeopatia lá dentro, tem também a acupuntura, tem também plantas medicinais, tem também a antroposofia, e tem também a terapia neural, que é uma técnica também de medicina integrativa, né? Então, a Universidade de Berna está aí, um prédio lindo e maravilhoso, desde 1995 integrou a homeopatia, e o professor Stefan Baumgartner é o vice-diretor desse instituto, e é o professor com quem a gente vem colaborando desde 2013 com diferentes projetos em torno de um medicamento homeopático e também antroposófico, que é o Viscum-Album. Então, no próximo, a gente tem algumas dessas pesquisas. Essa foi a visita que o professor Stefan fez à nossa universidade no ano de 2013, e a partir dessa visita, então, a gente conseguiu abrir alguns projetos colaborativos com a Suíça, como a gente vê no próximo, onde a gente já tem nos dias de hoje 6 projetos sendo desenvolvidos em parceria com a Universidade de Berna, e agora, mais recentemente, com a Universidade de Basel. Então, a Universidade de Basel, ela tem
numa faculdade de farmácia, se chama Farmacentro, onde estudou nada mais, nada menos que Paracelso, Jana. Então, imagina, tu tá dentro de uma universidade que Paracelso estudou. É demais, né? E lá, então, nessa parceria, a gente tem hoje em dia o João, que é um antroposófico, homeopata também, que vem farmacêutico, que vem desenvolvendo o seu doutoramento dentro da Universidade de Basel. Então, aqui a gente passa também alguns dos trabalhos que a gente já desenvolveu em parceria com o grupo do Stefan, pode ir clicando, Jana, depois eu mando para vocês esses trabalhos completos para vocês lerem. Tem algum feriado agora perto? Agora só o Natal, eles vão ler entre o Natal e o Ano Novo, vão ter um monte de coisa. Ó, não, sábado e domingo eles não fazem nada. Sábado e domingo, isso. Então, ó, mais um. Esses são todos trabalhos nossos, onde a gente colocou o Viscum Album como centro da pesquisa, mais um, e a gente vem desenvolvendo, então, essa é a tese de mestrado do João, com que deu origem a uma patente com a Universidade da Suíça, onde a gente desenvolveu um gel termorresponsivo, contendo o Viscum Album, visando o tratamento tópico de feridas oncológicas e de lesões de pele. E num próximo, a gente conseguiu evidenciar através da... Esse é um review também nosso, né, do grupo, onde a gente já está trabalhando agora em parceria com Basel, usando um outro produto natural de uso antroposófico e homeopático, que é a Larix decidua, uma resina muito parecida com a copaíba, que vem nos permitindo, então, avançar um pouquinho mais nesses estudos. E nesse próximo, a gente mostra, através da tese de doutorado da Michele, que foi feito com tintura mãe, então um produto homeopático de Viscum Album, o que essa tintura é capaz de fazer com o metabolismo tumoral. Então, os tumores, quando incubados com a tintura de Viscum, reduzem a sua capacidade glicolítica, e quando reduzem a sua capacidade glicolítica, eles perdem também uma importante arma que os tumores têm de se dividir e de se proliferar. Então, o efeito antitumoral do Viscum Album passa, pelo menos, pela regulação do efeito Warburg, que é um efeito que as células tumorais têm de respirar de maneira mais exacerbada, de produzir energia a partir de uma via que é desviada da via glicolítica e que produz lactato, basicamente. Então, num próximo, o Dr. Stefan Baumgartner vem se especializando, esses são trabalhos dele, no desenvolvimento de modelos de pesquisa que nos permitam entender melhor os sistemas dinamizados. E o Dr. Stefan vem sendo muito enfático com relação aos controles que a gente precisa fazer com os nossos experimentos. Essa foi uma aula que ele deu para a gente segunda-feira, para o nosso curso de pós-graduação, pelo Zoom, está ele lá na telinha, né? Mostrando para a gente a importância da gente fazer controles adequados para os nossos experimentos. Então, aqui é um trabalho do Paulo Belavite, um grande pesquisador de homeopatia, mostrando o efeito de Gelsemium como ansiolítico. E esse efeito, olha, que a gente vê aqui à direita, os azuizinhos, né? Vejam como o Gelsemium 9CH, essa barrona azul, tem a mesma capacidade ansiolítica, ou até melhor, do que o diazepam. Então, olha, a capacidade que o Gelsemium 9CH teve de diminuir a ansiedade de camundongos. E por que a gente consegue destacar bem esse efeito? Porque a gente utiliza também os controles alopáticos. Então, em homeopatia, isso é muito importante para a pesquisa e para as evidências, é que a gente consiga comparar também o que o medicamento alopático faz, o que um diazepam faz, o que um ansiolítico, né, como um Lexotan, um Prozac, faz, e o que a homeopatia consegue fazer. Então, os trabalhos, por exemplo, também do Ubiratã, com Prozac, mostrando como que fluoxetina pode ter um efeito igual à fluoxetina dinamizada, quando a gente compara esses modelos, né? Então, o Dr. Stefan vem insistindo muito e a gente vem seguindo essa linha também para aumentar e dar robustez às nossas evidências. Então, num próximo slide... Como é que está meu tempo, Jana? Ah, nem estou olhando, você pode ficar até a meia-noite. Então, nem olhei, nem me preocupei. Ai, meu Deus, não, coitado dos meninos, estão cansados. Então, aqui nesse trabalho, o que é interessante da gente ver? Esse é um modelo de planta.
Então, também é um modelo interessante que exclui totalmente nosso bendito do efeito placebo, que todo mundo fala que a homeopatia tem, né? Ah, então como que a plantinha sabe que está tomando homeopatia, né? Mas aí, o que a gente percebe? A gente percebe que essa resposta do medicamento homeopático, ela não é linear, ela não é dose dependente, e ela foge desse modelo que a gente está acostumado a ver da farmacologia clássica, né? Então, quando eu aumento a dose, eu aumento o efeito, e com homeopatia a gente não percebe isso. Então, esses resultados aqui mostram claramente para a gente esse aspecto, né, sinusoidal, essa resposta que, para algumas potências, se mostra mais exacerbada, por exemplo, como a 16-DH, que tem um efeito de aumentar o crescimento da planta de uma maneira tão significativa, mas que não é mas que é totalmente diferente da 17 e que depois volta a crescer na 20. Então, a gente observa esse efeito, que era o que o Iveniche também via nos experimentos dele de degranulação de basófilo. Então, isso faz a gente concluir que esse efeito homeopático, ele é um efeito que não é linear, ele não é chave fechadura, ele não depende da presença de receptor. Puxa, então o que está acontecendo? É isso que a gente está tentando entender. E para a gente entender isso, a gente precisa controlar bem esses sistemas e mostrar que o medicamento homeopático é diferente, por exemplo, da água dinamizada nas mesmas potências. Então, num próximo, é isso que o Dr. Stefan vem fazendo com modelos de planta, uma plantinha aquática, duckweed, onde ele consegue, então, comprovar a diferença no crescimento da planta, na quantidade de massa que essa planta adquire, sobre o estímulo homeopático e sobre o estímulo dos respectivos controles, né? Então, no próximo... Isso para a gente só resumir, né, o que a gente vem falando. Eu queria deixar aqui uma referência bem bacana com vocês também, que é o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, o CABSIM. Então, o CABSIM, ele é um grupo que foi criado a partir de uma iniciativa do Ministério da Saúde. Acho que se a gente der mais um, tem um link do... Ah, não, então volta. Não tem, não. Mas se vocês digitarem no Google, né, CABSIN, CABISN, vocês vão encontrar, então, o site, e vão encontrar lá também os vários comitês que a gente já está organizado, né? Então, a gente tem um comitê específico de homeopatia, onde eu colaboro, o comitê de produtos naturais, onde eu também faço parte, e a gente tem outros comitês de práticas integrativas, como o comitê da Ayurveda, da Oncologia Integrativa, de saúde e natureza, da dor, e qual o grande mote, né, do nosso consórcio é sistematizar essas evidências. Então, se vocês entrarem lá no site do CABSIM, vocês vão ver que tem mais de 1.600.000 evidências relacionadas às práticas integrativas, publicadas em diferentes ambientes acadêmicos. E assim como vocês vão encontrar também os mapas de evidências científicas que já foram descritos para essas práticas integrativas. Carla, na verdade, a gente já passou 5 minutos, então acho que... Então, eu acabei, só quero deixar esse convite aqui. Não precisa acabar correndo, só estou te avisando para a gente ter um tempo para as perguntas. Não, claro, estou à disposição. Então, aqui é só para a gente fazer propaganda, como a Jana diz, para a gente se exibir, né, Jana? E chamar vocês para se unirem a gente nessa pesquisa com homeopatia, onde a gente está instalado lá na Faculdade de Farmácia, e num próximo eu vou deixar também o meu e-mail para vocês, o meu contato, e fico à disposição para a gente debater um pouquinho as curiosidades e o que vocês tiverem interesse aí, que eu saiba responder. Faz pergunta fácil para eu conseguir responder, e aí a gente pode trocar um pouquinho dessa experiência. Muito obrigada pela fala e pela paciência aí de vocês.